Meus irmãos, nós vamos basear nossa palavra de hoje, cujo título é Partidos, sim, partidarismos, não. No livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 8. E já destacando o versículo 3, antes mesmo da leitura, no versículo 3, na versão revista e atualizada, nós lemos assim: nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. Nós temos sempre o cuidado de não tirar a Bíblia, as palavras da Bíblia, de um contexto. Mas quando você lê a palavra nada, ela significa nada. Então, o contexto dela é generalizado. Nada façais por partidarismos, por partidarismo. Então a palavra de hoje é partido, sim. Partidarismos, não. E nós vamos explicar essa frase, não é? Para edificação de nós todos. Mas então, vamos ler na versão revista e atualizada. Se você tem outra versão, não tem problema. Foi a que eu escolhi hoje para fazer essa leitura. E diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou ler novamente esse versículo, que é o centro do pensamento do apóstolo Paulo nesse trecho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Há alguns pensamentos aqui que, devido ao nosso tempo presente, fazemos algumas confusões.
Por exemplo, ele diz para que nós pensemos a mesma coisa, para que nós tenhamos o mesmo amor, para que nós sejamos unidos, para que não façamos as coisas por partidarismo ou vanglória. E aí, o nosso título é Partido Sim, Partidarismos Não. Então, como é que eu vou ter partido, Celso? Como é que eu vou adotar uma maneira de pensar? Se aqui diz para pensar a mesma coisa. Então, nós deveríamos ser todos de um mesmo partido para pensar a mesma coisa. É porque há essa confusão do tempo presente, misturando termos que não teriam nada a ver. Principalmente o termo partido e partidarismo. Quero lembrar que no meio dos discípulos de Jesus havia saduceus, havia fariseus, havia herodianos, havia zelotes. Quero lembrar que na igreja de Antioquia, entre os irmãos que foram separados para o ministério, depois de oração, havia pessoas das mais variadas origens, brancos, negros, gregos, judeus, prosélitos. Eu quero lembrar que na obra do Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, as pessoas falavam em outras línguas pelo Espírito, línguas estrangeiras, para que pessoas de várias culturas que estavam presentes em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste, pudessem ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. Quero lembrar que o primeiro concílio feito em Jerusalém foi por causa de diferenças de opiniões entre judeus e gregos, porque os judeus queriam que os gregos assumissem o modo judeu de sobreviver, de viver, de cultuar. Mas o concílio decidiu que eles não precisariam, por exemplo, se circuncidar, comer as mesmas coisas que os judeus comiam. Não haveria essa necessidade de uma mudança dos costumes culturais, desde que esses costumes não contrariassem o princípio do amor de Jesus Cristo, o princípio do amor a Deus sobre todas as coisas. Partido, modo de pensar, sempre foi respeitado na igreja do início da sua história, no início da sua história. Sempre foi respeitado. Os costumes e as práticas culturais sempre foram respeitadas na igreja. As diferenças sempre foram respeitadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não era de uma pessoa, não era de um partido, a igreja não era de uma cultura, a igreja é do Senhor Jesus.
Ele está acima de todas estas coisas. E se estas coisas não entram em conflito com o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus e o amor de uns aos outros, o respeito de uns aos outros e as práticas culturais não ofendem o nosso Deus, então há respeito, há tolerância. Isso é o que a história da igreja nos mostra. Assim, nós devemos retornar às nossas raízes, às nossas bases. E o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso de 1 a 8, traz uma sólida base, um sólido alicerce para nós vivermos as nossas vidas, mesmo nas diferenças. A base é o versículo 5. Tende o mesmo sentimento em vocês que houve também em Cristo Jesus. Na versão, na nova versão transformadora, que é uma versão meticulosa para que as palavras originais fossem fielmente traduzidas para a nossa linguagem, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E na versão A Mensagem, que é uma paráfrase, é uma maneira digerida de expressar o que está na Bíblia, diz assim: tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Tenham o mesmo sentimento em vocês, tenham a mesma atitude em vocês e tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Essa é a base e o alicerce para uma vida de respeito dentro da igreja às diferenças de pensamento uns dos outros. Bom, mas Celso, não está dito aqui que nós temos que ter o mesmo pensamento? Sim, está escrito. E nós vamos agora entender porque a partir do versículo 5, o 6, o 7 e o 8, descreve o pensamento, a atitude e o sentimento de Cristo. Versículos 6, 7 e 8. Os versículos 2, 3 e 4 são, portanto, a expressão da nossa maneira de viver, imitando as atitudes de Jesus. O que está no versículo 6, 7 e 8 é um esclarecimento do que está no 2, 3 e 4. Então, comecemos pelo versículo 6 para analisar as atitudes de Jesus. Nós temos que pensar, ter atitudes e sentimentos, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes e o mesmo pensar que Jesus. Ele é o padrão. Não um partido é o padrão. Jesus é o padrão. E no que é permitido, tolerado, dentro dessa atitude, nós precisamos respeitar. Diz assim no versículo 6: ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou com usurpação ser igual a Deus. Versão Revista e Atualizada. Nova versão transformadora. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. E na versão transformadora, na versão A Mensagem, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando Jesus decidiu vir fazer o seu trabalho de salvação, ele precisou esvaziar-se de si mesmo. Ele não podia ser um Deus morrendo na cruz. Ele precisaria ser um ser humano morrendo na cruz. Para salvar um ser humano, ele precisaria ser um ser humano. Para suportar as dificuldades da vida, para ser tentado em todas as coisas, para sofrer dores, para sentir tristeza, e Jesus chorou de tristeza, para sentir o que é ser traído, para sentir fome, para sentir sede, para entender, compreender e vencer o mundo, o diabo e a carne. Jesus precisaria ser carne, precisaria ser ser humano. Ele não tirou vantagem da sua existência, da sua pré-existência, da sua eternidade, da sua natureza divina. Ele se esvaziou por amor. Nós precisamos nos esvaziar por amor. Primeiramente, amor a Deus, nós precisamos negar-nos a nós mesmos. Para nós entendermos a pessoa que está do nosso lado, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e tentar entender a pessoa, as origens da sua vida, o que a pessoa passou, por que ela pensa daquela maneira. Você vai descobrir que foi o melhor caminho para que ela chegasse até aqui nos nossos dias. E ela pretende que esse caminho facilite cada vez mais a sua vida, trazendo bem a ela e aos seus amados. E o que nós queremos para nós de bom, nós queremos para os nossos amados. Portanto, uma pessoa que assumiu certa maneira de ser, ela fez aquilo para sobreviver e para proteger os seus. Isso nós precisamos entender. No versículo 7, nós lemos, na versão, a Revista e Atualizada, antes, a si mesmo se esvaziou, Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Na nova versão transformadora, em vez disso, se apegar ao que era ser Deus, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Na versão A Mensagem, quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios
da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano e depois disso permaneceu humano. Jesus assumiu estar em vida humana, semelhante aos humanos, esvaziando-se. Jesus tomou o nosso lugar para sentir as coisas que nós sentimos. Ninguém melhor do que Jesus para compreender você. Ele passou o que você passa. Ele sentiu o que você sente. Ele viveu o que você vive. Jesus é a pessoa mais experiente para poder te aconselhar, te compreender, te dar direção. No verso 8, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Ele não humilhou as outras pessoas. Humilhou-se a si mesmo. Diminuiu-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na versão transformadora, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Na versão a mensagem, foi sua hora de humilhação e não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo pensar que houve também em Jesus Cristo. Se nós experimentamos o novo nascimento, se nós experimentamos uma identidade com Jesus, se o Espírito Santo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias entre nós, diz Paulo, no versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nada façais por partidarismos ou vanglória. Vivendo da maneira como Jesus viveu, nós tendo o mesmo sentimento que Jesus teve, o mesmo amor que Jesus teve por nós e pelos outros, a mesma união de alma que Jesus tem com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. O mesmo coração, o mesmo sentimento, nós estaremos vivendo como Cristo e não faremos as coisas por partidarismo. O partidarismo, na nova versão transformadora, é descrita como um procedimento egoísta. É o procedimento de dizer, eu estou certo e você não. Você deve vir para a minha maneira de pensar. Você deve vir para o meu jeito de viver. Você deve ter os mesmos costumes que eu. Você deve achar gostosas as mesmas roupas, a mesma comida que eu como, a vestir-se da mesma maneira que eu me visto, gostar das mesmas músicas que eu gosto, ser o mesmo palmeirense feliz que eu sou.
deixa o seu time que o meu é melhor. Isso à custa de violência, à custa de desrespeito, à custa de xingamento, à custa de virar a cara, à custa de não conversar mais, à custa de humilhar as pessoas. Egoísmo. Isso é partidarismo. Ter partido não é proceder com partidarismos. O partidarismo é uma doença que afetou a sociedade. Afetou, não é de hoje, hein? Nós não estamos falando de uma coisa atual. De quando em quando isso volta à sociedade. E quando isso acontece? Quando nós deixamos de olhar para Jesus Cristo para imitá-lo. Quando nós deixamos os sentimentos, as atitudes e os pensamentos de Jesus, aí nós viramos partidaristas. É uma doença. Na versão, a mensagem, antes, né, vamos terminar a versão, na nova versão transformadora. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Você impressiona alguém quando quer que ela venha para o seu lado. Você fala coisas para impressionar a pessoa ou pressionar a pessoa para que ela venha para o seu lado. Você não explica a sua posição. Você diz por que a posição da pessoa está errada. Isso é partidarismo. Explicar a sua posição, olha, eu penso assim por causa disso, é ter um partido. É ter um modo de vida. É ter uma opinião que está sujeita a mudanças, se eu quero crescer. Agora, quando eu digo, você está errado por isso, você deve desistir do seu lado e vir para o meu. Porque o seu lado está errado. Isso é partidarismo. Se você analisar direito os partidos, você vai ver que na origem a intenção era boa. Celso, mas aquela prática daquele país, aquela história, aquilo não era a origem. Você está desconhecendo a história. A origem da democracia, você não conhece? Ou conhece? Poucas pessoas conhecem. A origem do socialismo, você conhece uma história de prática. Você conhece uma história que não deu certo. E eu te digo, o capitalismo deu certo? As mazelas, os pobres, as dificuldades, a concentração de renda, não mudou nem de um lado nem de outro. Sabe por quê? Porque tanto um lado quanto o outro está afetado por partidarismos. Agora, a versão, a mensagem é muito interessante. Ela diz assim: não joguem sujo. Quando as outras duas, uma diz, não sejam partidaristas, não façam nada por partidarismo. A outra, não sejam egoístas. Na terceira versão aqui, a mensagem é a mesma Bíblia, irmãos. É uma maneira diferente de expressar a mesma verdade. É uma maneira a que, se você puder completar uma com a outra, nós estamos falando de um texto bíblico, um texto antigo,
carregado de termos históricos, de contextos históricos. Nós temos que interpretar. E aqui essa interpretação diz: não joguem sujo, porque o partidarista joga sujo. É a fake news, que hoje nós chamamos de fake news, mas que no passado chamava de mentira, chamava de maledicência, chamava de propaganda enganosa. É a mesma coisa. Não joguem sujo. O partidarista joga sujo para ficar mais feio o lado de lá e para pintar mais bonito o lado de cá. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Isso aqui é um princípio ético. É um princípio ético. Ética significa você tornar mais agradável o lugar onde você vive. Fazer as coisas não para você. Não é tornar mais agradável o lugar que você vive, mas é tornar agradável o lugar que nós vivemos, para que seja tão agradável para você quanto é para mim. Se ficar bom para mim e ficar ruim para você, não vai ser um lugar agradável. Se eu tomar atitudes que me agradem, mas vai prejudicar você, isso não é ser ético. Por isso diz: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. É o versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com o que é o interesse alheio. É o mesmo versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Unidade, amor, um só coração, um só sentimento de glória a Deus, de dar glória a Deus em tudo que se faz, em tudo que se fala, em tudo que se vive. É ser um corpo de Jesus. Pode pensar diferente em algumas coisas, sim. Fora esses princípios, você pode sim ser corintiano e eu palmeirense, desde que você não queira, sendo palmeirense, aniquilar todos os corintianos do mundo e vice-versa. Você pode ser sim aquela pessoa que gosta do sertanejo e eu do rock, e saber que no rock tem muita coisa bonita e no sertanejo também tem muita coisa bonita. Mas também admitir que no rock tem muita porcaria e no sertanejo tem outro tanto. Então nós temos que ver o que nós gostamos de fazer, o que nós gostamos, apreciamos, tem um jeito de ser bom e tem um jeito de ser. Você pode ser de esquerda sendo cristão. E você pode ser de direita sendo cristão. O que você não pode ser é partidário, esquecer do amor, esquecer
de que é possível você pensar de um jeito e o teu irmão em Cristo pensar de outro. E isso você não pode esquecer. Isso é deixar o mesmo sentimento. Meus queridos, nós trazemos essa palavra, que ela não é só para um tempo de eleições. Não é só para um tempo onde a polarização está a 1000 por hora por causa das eleições. É para todo o tempo. Depois das eleições, tá? Quem acredita que o Palmeiras é melhor do que o Corinthians, vai continuar. E aí nós não vamos continuar, nós vamos esquecer da eleição e ficar brigando por causa do time, brigando por causa de pensamento diferente, brigando. Não, essa é uma palavra para todo o tempo, para toda a vida. Somos discípulos de Jesus. Ele tinha discípulos fariseus? Sim. Paulo era fariseu. Ele tinha zelotes. Sabe o que é um zelote? Procura saber da Bíblia o que era um zelote. Era um guerrilheiro. Porque ele era partidarista. O zelote queria libertar o povo de Israel. Se precisasse, ele ia fazer guerra, ia matar pessoas. Aí eles dizem, não, mas não vamos matar homens, nós não vamos matar velhos, mulheres e crianças. Mas na prática acontecia. Né? Aí quando um zelote vai para Jesus, ele continua revolucionário, porque ser cristão é ser revolucionário. Você sabe quantas vezes a Bíblia coloca as mulheres adiante dos homens? Quantos textos? Isso era desafiar o costume e o pensamento da época. Você sabe quantas vezes os servos são colocados à frente dos senhores na Bíblia, quando são citados? Isso era um desafio. Você sabe que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, deveria ser partilhada por todas as pessoas, judeus e gregos, homens e mulheres, ricos e pobres? Isso era uma revolução, era um desafio para a época. Meus queridos, mas todos precisam ser um com o Pai e uns com os outros no coração. Vamos orar pelo nosso domingo, dia 31 a 30. Domingo, dia 30, vamos orar para que haja paz. Sabe por quê? Porque você fez uma escolha. A pessoa que está do seu lado fez uma escolha. O vizinho fez uma escolha. O seu colega de trabalho fez uma escolha. Eu fiz uma escolha. E todos devemos ser respeitados pelas nossas escolhas. E nós não vamos torcer contra, não. Seja lá pela qual pessoa que estiver na presidência, nós não vamos torcer contra. Nós vamos observar, nós vamos orar para abençoar, mas também vamos denunciar se houverem abusos e crimes. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça, porque ainda que nós entendemos que os homens, os seres humanos, têm práticas boas para fazer justiça, para fazer o bem, nós entendemos e não abrimos mão.
que a maior referência de fazer o bem é o nosso Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, e que nos está guiando pelo Espírito Santo. Não há coisa melhor. Não há coisa melhor do que Deus, o Criador em nossas vidas. E até nisso nós respeitamos as diferenças das pessoas que não creem assim. E te pedimos, Pai, nos dá paz com essas pessoas. E, Senhor, como diz a tua palavra, que tu és um Deus que deseja que todos sejam salvos, que mesmo que os que pensem diferentes, Senhor, os que pensam diferentes, tenham as suas vidas, as suas almas, os seus lares visitados pelo Deus do amor e da misericórdia, Senhor. Pai, nós cremos que a verdade não é um conceito, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Pai, sofreremos por isso se for necessário, de manter a nossa posição e a nossa confissão. Jesus Cristo não é um partido, é uma pessoa. Jesus que, amando e afirmando o amor, foi morto por causa dos partidarismos. E ele poderia ter destruído, mas não o fez. Poderia ter vingado, mas não o fez. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, que poderiam ter sido exterminados, foi sacrificado por amor a nós. É isso que nós queremos que as pessoas entendam, Senhor. O amor de Jesus para salvar cada pessoa em qualquer situação. Pai, abençoa o nosso país, abençoa a nossa terra, abençoa a nossa cidade. Senhor, nós te pedimos que nos livre da corrupção. Senhor, te pedimos, Senhor, que nos dê um dia de eleição debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.